isso aí, pessoal. Bom, bora lá falar um pouquinho da história da Western States, como que ela surgiu, algumas curiosidades aí. Mas antes de tudo, eu quero te explicar o porquê essa prova é muito, muito, muito especial para mim. Eu tenho muita, mas muita vontade de fazer ela. Na verdade, quando eu comecei a correr, eu nem sabia o que era prova de montanha. Eu me inscrevi numa prova, fui lá, tal, depois quase morri numa prova de montanha aí de 14K. Aí eu fui pesquisar Trail Run. Caí num documentário que eu vou falar aqui na prova, vou mostrar o Unbreakable, o nome do documentário. E cara, não sei como eu caí nesse documentário. Eu nem conhecia nenhum dos atletas de elite, não conhecia a prova, nada. Eu caí nesse documentário, comecei a assistir, achei fenomenal esse documentário. É Unbreakable, eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, tá? E esse documentário falava de uma prova de 100 milhas. E é legal que no documentário, né, uma pessoa falar, pô, nenhum ser humano pode correr 100 milhas abaixo de 24 horas, enfim, já tinha corrido antes, tal, mas naquele percurso, naquele contexto específico, né? E na verdade, o percurso hoje é muito abaixo disso, o recorde do percurso. Mas enfim, eu caí nesse vídeo, achei muito maneira, muito louco. E a partir desse vídeo que eu falei, puxa, um dia eu quero correr 100 milhas. Hoje eu já corri duas, né? Nós estamos aí em 2025, é isso? Se não tiver perdido no tempo. Nós estamos aqui em 2025, eu já fiz duas provas de 100 milhas, né? As duas vezes a Patagonia Run. E essa prova, junto com que é a Western States, né? A Western States, a UTMB 100 milhas, lá em Chamonix, e a Barclay Marathon, vou falar um pouquinho mais dessas duas, uns vídeos mais para frente, quando estiver perto das provas. Eu tenho muito desejo de fazer. Na verdade, são os meus objetivos no trail. Eu tenho alguns aí, mas esse é um dos principais, é fazer as três provas, o Western States, o TMB e Barclay Marathon. Porque foi assim, quando eu comecei a pesquisar sobre corrida de montanha, endurance, prova de 100 milhas, tal, que é o que me atrai mesmo no esporte, esse vídeo aí foi o primeiro. Então, cara, assiste com muito carinho essa história. Não fiz um vídeo muito longo, 15, 20, mais 15, 20 minutinhos aí, vou dividir ele em pedaços, né? Mas vale a pena. E depois, se possível, assiste o documentário. Na verdade, tem dois documentários, vou deixar o link dos dois aqui, um mais recente, né? Recente em 2010, 2012, e outro mais antigo, da década de 90, e mostra uns fera da década de 90 correndo lá, uma mulher que dominava, a Anne Trace dominava as corridas, assim como a Courtney está fazendo hoje, né? E é legal ver a história do nosso esporte, muito louco. Bora lá. Isso aí, pessoal. Bom, tá aqui o site da Western States Endurance Run. Essa prova aqui é a prova de 100 milhas, ela é organizada desde 1974, cara. É uma prova muito antiga, de 100 milhas. Ela é uma, se não for a mais famosa, é uma das mais famosas, junto com a UTMB ali, e com a Barclay Marathon. Com certeza é uma prova que todo atleta que um dia pensa em correr em 100 milhas, em performar em 100 milhas, quer fazer. Eu caí nessa prova aqui por acidente. Quando eu comecei a correr, comecei a saber, na verdade, depois que eu fiz a minha primeira prova de corrida de montanha, eu nem sabia o que era corrida de montanha, eu fui pesquisar o que era trail run, eu caí num documentário. O nome do documentário chama-se Unbreakable. Unbreakable aqui, ó, deixei a pesquisa aqui. Não é esse daqui não, do filme do Bruce Willis, do Samuel Jackson, aqui é fichinha, gente. Unbreakable mesmo é esse daqui, ó. Tem um trailer, vamos clicar aqui para você ver o trailer. Esse documentário está disponível gratuito no YouTube. Infelizmente não tem em português, né? Só está em inglês. A legenda você consegue colocar em espanhol ali e dá para acompanhar, gente. Vou deixar o link aí, mas deixar rolando aí uns segundinhos só para você ter um gostinho do que é essa prova. Aí, ó, os caras fera. Vai aparecer o nome dos caras da antiga fera. Esse documentário é de 2010, 2011. Scott Jurek, uma lenda do trail, das corridas de longa distância, de endurance. Tem um livro, né? Esqueci aquele do Cavalo Branco, que cita bastante ele e o outro cara que está aí nesse documentário. Esse cara aqui é fera. Depois você vai estudar a prova, né? O Western States, você vê que esse cara terminou a prova mais de 25 vezes, gente, mais de 20 vezes, 25 vezes esse cara terminou a prova. Last year, these Montreal Ultra Cup people, the guys from Europe come in. I don't think there's ever been 4
Esse cara eu não conheço muito bem não, mas ele tá em documentários da Barclay também, né? Esse cara na época era um elite aí da... Olha quem tá aí, gente. Kylian Jornet, novinho, 22 anos, 23 anos, se eu não me engano. Cara, é um documentário muito emocionante, muito maneiro de assistir, muito leve, mostra muito espírito. Essa parte do Kylian descendo aí é sinistra, muito louca. Eu lembro dessa parte até hoje. Quando eu caí nesse documentário, comecei a assistir. Bom, não vou deixar aqui não, depois vocês assistem. É um documentário muito louco, tá? Tem esse daqui e tem esse outro aqui que eu vou deixar um link. Eu assisti ele bem depois, quando eu fui saber mais da prova. É um documentário antigo que aí mostra o Scott Jurek correndo mesmo, né? Esse daí é da década de 90, esse documentário aí. Aquele outro lá, o Scott Jurek só tá ali dando palpite e tal, ele já tá mais uma idade avançada, né? Esse daqui não, esse aqui ele tá correndo, tá ele, tá a Annie Trace. A Annie Trace é uma corretora de 100 milhas também, de ultra distância, que muito famosa na década de 90, acho que ganhava tudo, assim como a Courtney tá fazendo hoje, ela ganhava tudo naquela época. E é isso aí, vamos pro site aqui agora entender um pouquinho mais da história dessa prova aqui, beleza? Bom, gente, site oficial da Western States aqui na tela, então, tá? Tá em inglês aqui, mas rapidamente a gente... Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil, né? Para a gente ir acompanhando. Português, bora lá. O site é bem organizado, top, tem todas as informações. É legal que toda vez que você entra no site, essa imagem aqui muda, tem várias imagens icônicas aí. Olha lá, a Western States 100 Mile Endurance Run é uma corrida de trilha de 100 milhas mais antigas do mundo. A corrida começa em Olympic Valley e termina onde foi organizado os Jogos de Inverno e tal. E depois de 100,2 milhas, eles auferiram o percurso milimetricamente, se vamos dizer assim. Lógico que ele tem umas variações, dependendo da nevasca lá que dá, tem um percurso que ele tira, coloca outro, mas é tudo bem definido. Teve um ano também que tiveram que mudar por causa de queimada, tiveram até que adiar a prova, se não me engano, 2 vezes só nesse intervalo de 55, 56 anos, na pandemia e uma época que queimou tudo lá. E termina em Albo, na Califórnia. É muito louco porque ele termina num estádio, gente. Ele termina numa pista de corrida. Então é numa pista de corrida mesmo. Você chega, você tem que dar uma volta ali, quase que numa pista de corrida. E ano passado, inclusive, foi bem disputado o finalzinho aí do segundo e do terceiro lugar. O primeiro lugar o Jim Mosley ganhou aí, né? Com um tempinho alto, não tão alto quanto o segundo e terceiro, mas o segundo e terceiro disputaram ali. Ela atravessa as terras tradicionais dos Nissin, Ohui, os povos e outros povos indígenas. Então ela tem 5.500 de desnível positivo e 7.000 de desnível negativo, gente. Duro. Você vai ver o gráfico ali, vou mostrar, né? Ela chega em Albo, no estádio lá, o que eu falei. Califórnia, correndo na Califórnia, né? Agora no finalzinho de junho, com temperatura louca, porque você passa por um lugar com neve, depois você desce lá no Canyon com um sol de 40 graus. É muito top mesmo. Enfim, mais de 1.500 voluntários na prova, você tem fila de espera para ser voluntário. O legal dessa prova é que quem termina, vocês vão entender porque com menos de 24 horas ganha uma fivela de prata, quem termina com menos de 30 horas uma de bronze, e acima disso não está no tempo oficial da prova, tá, mas ganha também um prêmio. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, gente, a história. Como tudo começou. History, how it all began. Vamos lá, traduzir aqui para o português. Como que começou essa prova, gente? Essa prova, ela começou com esse cara aqui, o falecido Wendell T. Robb. Na verdade, esse cara aqui, em 1955, ele mais 5 cavaleiros, né? Eles pensaram em percorrer essa distância de 100 milhas em menos de 24 horas em cavalo. E aí nasceu a Travis Cup, que era uma corrida de cavalo em 1955. Enfim, vamos ler aqui. Ó. Em 1955, o falecido Wendell, acompanhado de 5 cavaleiros, percorreu a trilha dos estados ocidentais da agência dos Correios em Tahoe City até Auburn, provando que cavalos poderiam correr 160 km em um dia. Então, assim, em 55 ele estava provando que cavalo podia correr os 160 km em menos de 24 horas, tá, gente? Foi assim que começou aqui. E aí, a partir disso, nasceu a Travis Cup, uma corrida de cavalo que foi ganhando peso e foi ficando famosa.
Em 72, ali, um pouquinho antes de um maluco aparecer ali, um grupo de soldados ali tentaram fazer isso daí em 2 dias e apenas começaram 20 e apenas 7 soldados terminaram. Foram até homenageados no jornal. Em 74, né, com inspiração e incentivo de Bruce Byrne, a primeira mulher a vencer a Travis Cup, ou seja, uma mulher, uma cavaleira, acho que fala, amazona, não sei, que ganhou lá a Travis Cup. Um veterano dessa prova, ele teve problema com o cavalo, foi incentivado a fazer o Gordie Ansley a conseguir, para ver se conseguia fazer a pé no tempo de 24 horas, gente. Imagina, assim, provavelmente treino, nada. Ele fala ali que ele praticava algum exercício, mas nada disso. E assim, no tempo que não tinha garrafinha soft plastic, não tinha GPX, não tinha nada. É acompanhando os cavalos com 3 paradas que tinha ali, para ele parar, 3 paradas veterinárias que tinha, né? E louco. E sabe quem que é esse cara? Esse tiozinho aqui, ó. Tá aqui, deixei na tela já. Vamos ver um pouquinho dele e conhecer. O nome dele é o. Aqui é o percurso, aqui é o ITRA. O Gordie Ansley. Olha lá, vai aparecer o maluco aí. Well, I started the race and I'm still doing it. Well, I'm Gordie Ansley. I'm 64 years old. Gordie Ansley, 62 anos. I still got blonde hair, but a lot less. Esse documentário aqui, gente, é de 2010, 2011. Ele termina a prova de novo, hein? Ele foi o primeiro a fazer a prova lá, né? Iniciou tudo isso daí. E nesse ano desse documentário aí, né, desse Unbreakable aí, 2010, 2012, o Killian tinha 22 anos aí, por exemplo, e o Gordon já tinha 61 anos aí, né, que ele falou. E ele termina a prova. Olha o naipe do tio. The founder of Trail Ultra Running. I mean, that's fine. I figure we're all here for something that only we can do. And if we don't do it, it won't get done. Palavras sábias, gente. Estamos aqui para algo que todos nós devemos fazer, e se nós fizermos, tá feito. Mais ou menos isso, né? Ele não sabe nem por que fez, gente. 74, bem aqui. Olha as fotinhas. Ele terminou 2 vezes de cavalo. 1971 and 72. Olha ele de cavalo. I bought a horse that the seller assured me had never taken a lame step, which it turns out had a lame problema com o cavalo. So I took pity on the horse and I'd get off and lead him into the canyons, and then I'd grab his tail and pull me out of the canyons instead of carrying me. And it made it a lot easier for him. But I spent a lot of time on the ground and had a lot of running talent. In the spring of that year, before I'd ever done a marathon. Nunca tinha feito uma maratona, gente. I took him out on 35 typical miles of this trail, and I took my horse along because I couldn't run 35 miles at the time. Now I realized I had just started running. Muito so louco, this né? was quite a stretch for me. Aí. But I said, do you think I could do 100 of them in under 24 hours? And he looked at me like, I can't believe you're this stupid. Gente, ele nunca tinha feito uma maratona. Aí ele correu 55 quilômetros lá com a ajuda do cavalo. E aí ele perguntou para um amigo dele, no ano anterior, se ele poderia fazer as 100 milhas em 24 horas. O amigo dele olhou para ele, né, com um cara como se ele fosse um estúpido e falou: não pode, cara. Nem você, nem ninguém pode fazer esse percurso em menos de 24 horas. Gente, hoje o recorde do percurso é 14 horas e 10 minutos, se eu não me engano. A gente vai ver daqui a pouco aí, 14 horas baixo aí. Loucura, né? Enfim, vamos voltar aqui para o site. O que acontece? Em 74, ele faz o percurso em 23 horas e 42 minutos. Ele consegue fazer o percurso. Ele quase morre nesse percurso aí, vamos dizer assim, né? Chega exausto, mas chega. No ano seguinte, um outro cara tenta fazer faltando 5 quilômetros. Esse Ron Kelly aqui, faltando 5 quilômetros, ele desiste, ele abandona, sendo que ainda havia tempo, né? Em 77, 14 homens de 4 estados participam da corrida. E aí a corrida é oficialmente formada, né? Tem um conselho formado, tal. Desses 14 homens aí,
acho que 3 termina a prova, se eu não me engano, e o abaixo de 24 horas, que era o objetivo, né? O primeiro aí, o Andy Gonzalez, com 22 anos, com um tempo recorde até então de 22 horas e 57 minutos, e aí mais alguns aí com 28 horas tal, e aí eles criam a história das medalhas, que já eram dadas aos cavaleiros, né, com menos de 24 horas, e o de 24 a 30, o de bronze, né, prata para menos de 24 e bronze. Então é assim que nasceu as histórias das medalhas, não, das fivelas, né, e, cara, é o sonho de todo corredor de ultra, eu quero um dia ter essa fivela para colocar aqui do lado do correr ou morrer aqui do Kylian Jornet. Cara, e é isso. Desde então, gente, aí, ó, em 79, essa prova já tinha 143 corredores. Hoje, vamos perguntar aqui quantos corredores se inscreveram em 2025. Só para me ter umas informações rápidas aqui, mais rápido do que olhar no site. Mas vamos ver quantos corredores se inscreveram agora, em 2025, 9.993 corredores. Eles têm uns limites lá por causa da trilha, né? São acho que, sei lá, uns 500 corredores aí no total, porque são 369 por sorteio e 260 na loteria, não. Alguma coisa assim, mas tem um limite bem pequeno lá, então, assim, as chances são pequenas, né? Mas é assim que começou a história, gente. Essa é a história da corrida. Esse cara aqui, né, começou com o cavalo, e esse tiozinho doido aqui que terminou de novo foi o cara que fundou a prova, vamos dizer assim. Bom, então, gente, essa foi a história da prova, gente. Tem muito mais coisa, fala muita coisa. A prova, 55 anos, né? Então, gente, você pegar lá, você fala muita coisa. Mas para o vídeo não ficar longo, não ficar extenso, não ficar aqui falando, vai ser uma ultra maratona de vídeo aqui. 100 milhas de vídeo. Eu vou cortar aqui. No próximo vídeo, eu vou falar do percurso, como que é o percurso, onde começou, onde termina, a temperatura, as dificuldades, as partes mais técnicas, tal, né, que dá para a gente identificar, mostrar uns vídeos ali que tem nos documentários do percurso. No outro vídeo, eu estou pensando em falar sobre os recordes, os atletas inscritos e o processo de inscrição em si. E no vídeo que antecede a prova, né, no último vídeo aí, que na semana da prova aí, a gente falar um pouquinho de como foi o processo de treinamento dos caras de elite. Esse ano a prova vai pegar, gente. Tem muita gente boa, muita gente que, cara, vai ser incrível. Acho que vai ser. Ano passado já foi muito disputado, muito emocionante de ver. Dá para você assistir o vídeo aí no canal deles, né? Mas esse ano eu acho que vai ser mais pegada aí. É isso aí, gente. Se curtiu, tá querendo saber mais sobre o percurso da prova, como faz para se inscrever, tudo mais, segue aí, acompanha, ativa o sininho aí, e no próximo vídeo que eu vou soltar eu vou falar sobre isso tudo. Beleza? É isso aí, gente. Até mais. Bons treinos.